Boa noite. Metade de mim é cansaço e a outra metade é exaustão. Só há uma saída para o meu esgotamento: extenuar-me um pouco mais. Porque, apesar de tudo, eu só posso seguir em frente. Metade de mim é cansaço e a outra metade é exaustão. Não é tristeza, é a sina de um barco que se deu conta de que navegou para tão longe e não conseguiu chegar a lugar algum. Tão longe que não pode sequer regressar, voltar a ter, voltar a ser o que era. Metade de mim é cansaço e a outra metade exaustão. Nessa condição, eu abandono a busca e me visto de encontro para ser duas metades inteiras de leveza. João Paulo Moço. É como um texto de base literária, marcado por uma temática localizada no campo da filosofia, escrito por um poeta professor de matemática, que iniciamos o nosso quinto café, pela popularização das pesquisas de base multi, inter e transdisciplinar, e pelo questionamento dos saberes compartimentalizados. Eu sou Silvia Adélia, sou mulher cis, brasileira miscigenada, tenho olhos castanho escuros e uso óculos. Tenho cabelos cacheados, hoje escovados, num corte Chanel acima do ombro e com luzes em azul. Eu uso um vestido rosa e brincos azuis e apresento-me da minha sala de jantar. Ao fundo, há alguns instrumentos de corda e uma planta pendurados em uma parede branca. Eu sou coordenadora do projeto de extensão Café com Método, Estratégias de Popularização do Pensamento Científico aplicado aos estudos de linguagens. Trata-se de um projeto que vem refletindo sobre temas variados, desde como e onde se pode fazer popularização do discurso científico, quem e como se pode fazer popularização do discurso científico no campo da linguagem, como o livro didático pode ser um propulsor do discurso científico em nossa área, ou também um propulsor de um fazer político mantenedor do status quo, como, para que e por quem a popularização do discurso científico pode ser realizada na perspectiva do ensino da gramática ou das gramáticas. E, além de ter visto essas temáticas até aqui, hoje, no nosso quinto café, para pensar sobre a ótica de um fazer descompartimentalizado, o café tem a honra de receber dois professores queridos. Valdinar Custódio Filho, que é professor do curso de Letras do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. Ele é mestre e doutor em Linguística pela Federal do Ceará e é produtor de material didático. Ele é pai de 3 filhos, apaixonado por leitura, amante de histórias em quadrinhos e de ficção escrita. Não usa mídias sociais, mas adora conversar com as gentes. Ele é professor por paixão. Acrescento, como relato pessoal, que conversar com gentes é realmente uma de suas práticas. E fez isso com muita generosidade quando aceitou fazer interlocução comigo, via e-mail, à época da escrita da minha tese, sem qualquer benefício em troca. E sem querer sem sequer precisar de algum conhecido que mediasse essas trocas. Ele mostrou se importar com gentes também quando generosamente sugeriu e concordou com o adiamento do café quando soube do acidente automobilístico que envolveu meu pai e minha filha, que tem 7 anos de idade, na tarde do dia 5 de setembro, exatamente no dia do nosso café. Além disso, sua paixão pelo movimento do saber fica evidente em sua dissertação de mestrado e em sua tese, mas também nas publicações acadêmicas, em que segue marcando escolhas lexicais, tais como ressignificação, revisitação, rediscussão, ampliação, produções essas que desaguam no papel do professor como mediador do saber. Lugar reservado, sente-se conosco o professor Valdinar Custódio Filho. Boa noite a todos e a todas e a todos. Eu sou um homem cis, tenho um rosto um pouco mais longilíneo. No momento não estou usando barba, estou com o rosto limpo
Uso óculos de aro fino, estou com a camisa cor-de-rosa, com fones de ouvido, na sala do meu apartamento, e atrás de mim tem uma parede clara, sem nenhum quadro, uma parede completamente limpa. E agradeço desde já o convite muito gentil da Silvia por estar aqui nesse momento para conversar com todo mundo. Além do professor Valdinar, está conosco o professor Luiz Paulo Cruz Borges, que adora viajar, ler, ir ao cinema e ver o pôr do sol. Ele se considera, como diria o poeta, água e folha. Professor adjunto do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa Reimaginação da Escola e do Futuro, com as infâncias e juventudes, é o GPRIF. Seu lema é Somos múltiplos e plurais. Trata-se de uma pluralidade, acrescento eu, que se reflete em seus estudos. O professor Luiz Paulo tem formação em pedagogia pela UERJ, mas também em ciências sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Além disso, ele é especialista em relações étnico-raciais e educação pelo Cefet do Rio. Mestre e doutor em educação pela UERJ também. Ele é pró-cientista FAPERJ-UERJ e é membro do grupo de trabalho Sociologia da Educação da Amped. Além disso, ele trabalha junto à Associação sobre Juventude Brasileira. Mas se trata de um aceite à multiplicidade e pluralidade quando, assim como fez o professor Valdinar, o professor Luiz Paulo sugeriu e concordou com o adiamento desse nosso café. Boa noite, professor Luiz Paulo. Boa noite, Silvia, boa noite, Valdinar, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou um homem negro, de pele clara, estou na sala do meu apartamento, eu uso óculos, tenho barba, e como a Silvia, assim, também a gente está exausto, mas ao mesmo tempo a gente tem uma energia e uma força muito grande para dialogar, para trocar, sobretudo para aprender, né? E eu acho que o Café com Método tem um pouco disso, né, Silvia? Tem contribuído, tem reverberado muito, né? Obrigado e vamos lá. Bom, como eu já antecipei, o Café vem recebendo pesquisadoras e pesquisadores de diferentes linhas de pesquisa, inscritas e inscritos em diferentes abordagens teórico-metodológicas, e tão diferentes que cada vez que uma fala se faz, essa fala poderia ser entrecortada também por diferentes contra-argumentos e mesmo contracepções. Contudo, é exatamente essa diversidade que quer marcar os encontros do Café com Método. Estamos a falar de diferentes lugares que fazem ciência a partir de um determinado recorte, seja esse recorte epistemológico, filosófico, seja metodológico, seja ele ideológico. Estamos falando da ciência para a alteridade. Tal compreensão pode ser representada pelas seguintes palavras do professor Geraldi. Abre aspas. Creio que um caminho a percorrer é precisamente aquele que nos aponta as relações atentas com a alteridade, porque elas nos permitem também, como a arte, escutar o estranhamento. As ações do outro, os dizeres do outro, prenhes de sua cultura, quando confrontados com objetos e fenômenos que nos escondem as valorações que nós mesmos lhes atribuímos, mostram-nos o que não mais conseguimos enxergar. Geraldi, 2007, página 15. Por vezes, o senso comum associa a alteridade à ideia do paz e amor, bicho, ou ao discurso das minorias numa perspectiva da sua aceitação ao nosso mundo, como um favor que se faz a eles, ganhando um sentido de benevolência mesmo. Mais que isso, a alteridade tem base na filosofia e quer instruir-nos para uma compreensão mais plena, uma compreensão holística, uma compreensão que foge ao estado engessado do aqui e agora. Do primeiro o meu e depois o seu, em fileiras indianas e em pensamentos cartesianos. A alteridade pode nos auxiliar a escutar o estranhamento, a escutar. Vou repetir, Geraldi. Creio
que um caminho a percorrer é precisamente aquele que nos aponta as relações atentas com a alteridade, porque elas nos permitem também, como a arte, escutar o estranhamento. As ações do outro, os dizeres do outro, prenhes de sua cultura, quando confrontados com objetos e fenômenos que nos escondem as valorações que nós mesmos lhes atribuímos, mostram-nos o que não mais conseguimos enxergar. Escutar os dizeres do outro, prenhes de sua cultura, o outro, para que não mais consigamos enxergar, para o que não mais conseguimos enxergar. Ao pensar em alteridade, o Café com Método está partindo da perspectiva filosófica que conclama fazeres científicos com, pela e para a diversidade. Mas isso desde a própria concepção do que é fazer ciência, desde o próprio método deste fazer científico, e não apenas na escolha e na materialização dos objetos de estudo, ou na escolha do outro como objeto, como o nosso objeto, para que não continuemos a impor o nosso jeito de fazer ciência sobre os outros modos de fazer ciência, como melhor modo de fazer ciência sobre outros modos inferiores de fazer ciência, para tomarmos consciência de que há ciência para além da relação norte-sul, uma ciência própria e apropriada para um certo locus, sem que isso implique em desvalorização de um certo saber. O problema é que a alteridade rima com austeridade. Sabemos que o fazer científico está impregnado de cultura, de subjetividade, de crença. Portanto, precisa ser olhado da perspectiva do cuidado com suas múltiplas possibilidades. E o que o discurso científico, se não uma busca por resposta que se constroem a partir de fenômenos que podem ser vistos de modos multifacetados e que se veem apenas em instantes específicos a partir de lupas específicas para fins específicos? Não é assim que o saber evolui e respostas possíveis se encontram? A partir das mobilizações dos saberes e das construções e reconstruções das práticas investigativas, de modo a alcançar novas respostas, mesmo que seja para se fazer novas perguntas? Não é assim que a ciência evolui? Inter, multi, trans, interface. O que é mesmo isso? O que o café de hoje pretende pensar é que mesmo prefixos que podem ter sentidos tradicionalmente assumidos de modo estático, mesmo eles podem representar mais do que seu sentido, podem representar a própria fluidez que se quer pensar a partir deles. Uma abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, indisciplinar, pode querer dizer mais do que um passeio, entre aspas, pelas disciplinas. O prefixo pode materializar determinada perspectiva teórica, pode apontar para um percurso metodológico, pode simbolizar um certo posicionamento político, ideológico. Pensar, então, por meio de certos prefixos, pode ser igualmente pensar para além desse prefixo, como nova forma de engessamento. Pode ser pensar a partir de interfaces entre saberes científicos, o que pode apontar, senhoras e senhores, para um outro jeito de fazer ciência. E é exatamente isso que precisa ser popularizado. O fato de que interface entre ciências não é ruptura do pensamento científico ou uma traição a um determinado campo do saber e jeito de fazer o saber. Que interface entre ciências pode ser o caminho para construir saberes a respeito de uma determinada demanda. Esteja ela na perspectiva das ciências naturais, sociais, filosóficas, que sejam. Assim sendo, tudo isso posto, é com alegria que passaremos a ouvir o professor Valdinar Custódio Filho. Mais uma vez, bem-vindo, professor. Obrigado, Silvia. Que legal esse seu texto, né? Porque uma das coisas que achei interessantes é essa coisa da escuta, né? Então, a gente vive num mundo em que, muitas vezes, as pessoas não se escutam, né? Estão tão imersas aí nos seus afazeres e nos seus contatos com a
a tecnologia digital e acabo exatamente passando pelo outro sem ver e sem escutar. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é agradecer pela oportunidade que a Silvia está dando de vocês me escutarem no que eu posso contribuir para essa discussão, né? Então, agradeço demais. E também, pessoal, vou pedir desculpa, porque essa semana eu peguei uma gripe e eu tô assim, não que a minha voz seja muito melhor do que essa que está aqui, não. Mas hoje ela está um pouquinho mais, assim, capenga, porque eu ainda estou nesse processo da gripe em que ainda tem um pouco de secreção. Bom, mas eu gostei muito desse convite da Silvia e eu acredito que a minha fala tem a ver com um percurso que eu construí ao longo de uma vida acadêmica e profissional, né? Eu sou da área de letras, mais especificamente tenho a minha formação acadêmica de mestrado e doutorado em linguística. Sempre trabalhei em muito contato com a linguística e o ensino de língua portuguesa, porque trabalhei em escola, trabalho com formação de professores, participo de um programa de pós-graduação em que os alunos são professores de português da rede pública. Então, tenho um contato grande com essa questão de como a minha área específica, linguística textual, atua diretamente no ensino. E eu queria conversar um pouquinho aqui. Primeiro, a gente vai conversar mesmo nesse esquema de um café que a gente se senta para falar um pouco sobre essa área linguística textual, entendendo que esse convite da Silvia teve muito a ver com uma feição marcadamente interdisciplinar da linguística textual. Eu acho que outra coisa que a Silvia falou é que a conversa entre disciplinas não necessariamente significa traições, né, a uma base, ou significa roubar um pouco que outra disciplina faria. E eu acho que a linguística textual tem muito esse espírito de dialogar muito bem com outras disciplinas linguísticas, principalmente linguísticas e sociológicas, algumas filosóficas, mas principalmente linguísticas e sociológicas. E faz isso, eu acho até que com muito orgulho, eu diria. Não estabelece esses diálogos como algum tipo de concessão, com algum tipo de vergonha porque está, de alguma maneira, dialogando. Mas faz isso com muito orgulho para procurar, de fato, tratar do entendimento do que são as relações construídas em um texto, certo? Então, acho que essa minha fala vai ser muito para tentar mostrar como essa perspectiva teórica da linguística, a linguística textual, faz esse movimento, de um lado, e segundo, mostrar também o que isso pode trazer de contribuições para o ensino, tá? E aí, pessoal, para começar mesmo, eu começo dizendo que esse nome linguística textual já nos diz que vai ser uma perspectiva da linguística que vai estudar os textos. Mas isso pode ser um pouco limitante se você achar que só a linguística textual trabalha com textos ou analisa textos. Há várias perspectivas da linguística que também estudam texto, né? Porque, no final das contas, eu entendo que as perspectivas de estudo da linguística, elas têm como preocupação mesmo o sentido, né? O que se quer, na verdade, em teorias linguísticas, em produção de conhecimentos dentro da linguística, é estudar o sentido nas suas mais diversas manifestações, a partir de diferentes dimensões. Mas e aí, nesse primeiro momento, quando eu estou dizendo que várias perspectivas acabam estudando o texto, a gente tem o contrário de um movimento interdisciplinar. A gente tem um movimento compartimentalizador de fato. Cada perspectiva teórica vai analisar o texto a partir do seu viés, a partir do conjunto de pressupostos, do conjunto de métodos investigativos que lhe cabem. Mas a linguística textual, como ela tem uma preocupação primeira com o texto, com as relações de coerência, e isso é o mais importante, eu acho, a gente entender que quando a gente está dentro da linguística textual, a gente está falando de coerência, como é essa preocupação? E a coerência é uma condição extremamente complexa, conseguir explicar, descrever, pensar como ensinar
dentro desse esquema de construção da coerência, é algo tão complexo que acontece em tantas camadas e em tantas dimensões que não poderia ser diferente. A linguística textual, de fato, precisa do apoio de outras disciplinas dentro da linguística e fora dela para poder construir a sua teorização, a sua explicação e as suas possíveis aplicações. Então, é uma necessidade quase que inerente à própria perspectiva teórica, esse diálogo com diferentes perspectivas, tá? E aí eu vou tentar conversar aqui um pouco sobre um caminho um pouco histórico, para depois falar nas mais atuais e trazer aqui alguns exemplos para a gente ver como é que isso funciona, tá bom? A gente pode pensar, assim, que produzir textos demanda, em certa medida, habilidades que são, digamos assim, mais caracteristicamente linguísticas, né, ou linguageiras, no sentido de que nós temos que mobilizar linguagens, ou a linguagem verbal por meio da fala ou da escrita, ou a linguagem visual, ou a linguagem sonora, para colocar isso em um todo que seja coerente. Mas é óbvio que essa coerência, ela passa por alguns aspectos para além da linguagem em si. Um desses aspectos é a condição cognitiva dos seres humanos. Então, uma parte do que nós fazemos, pessoal, quando a gente produz textos, quando a gente compreende textos, tem a ver com a nossa capacidade de processar, de construir, de mobilizar, de ativar e de transformar conhecimentos. Então, existe uma relação muito intrínseca inicialmente, e eu estou falando desse inicialmente, inclusive, no caminho histórico da linguística textual, entre a produção de texto e os aspectos cognitivos, né? Isso se dá numa coisa bastante básica que a gente pode falar aqui, no caso das inferências. Quando a gente está pensando em inferências nos textos, a gente está pensando automaticamente naquilo que não está explícito no que o texto traz como material mesmo, mas que pode ser atingido por meio do que está lá. Então, é preciso fazer uma certa operação cognitiva, uma operação mental, para se chegar nesses casos, né? Para se chegar nessa interpretação. O exemplo que eu gosto de dar, e aí eu vou usar um artista, né, aqui do Ceará, que é o Tiririca. Acredito que ele é conhecido nacionalmente, depois virou deputado, mas o Tiririca era um palhaço que, num determinado momento, ele virou cantor. E o Tiririca tinha uma música antiga em que ele dizia que a mãe, ele poderia escolher o nome dele. E a mãe dizia, você vai se chamar João. E ele dizia, ai, não quero João. Você vai se chamar Raimundo. Não quero Raimundo. Aí tem uma hora que a mãe diz assim, você vai se chamar José e se não quiser vai apanhar. Ele diz, ai, mamãe, que nome lindo esse nome. Ai, mamãe, José é um nome muito bonito. E aí o eu lírico da canção do Tiririca diz, mamãe, guarda esse que cinto é para segurar a calça. Então, na hora que o eu lírico diz, guarda esse que cinto é para segurar a calça, dentro de uma certa lógica dos anos 90, dos anos 80, a mãe diz que ele ia apanhar, então você pressupõe que a mãe ia pegar o cinto, né, para dar uma pisa nessa criança tiririca, nesse garoto tiririca. Então, isso é uma inferência, né? Não está colocado no texto, mas você consegue perceber por conta da capacidade cognitiva de operar sobre o texto. Então, a linguística textual, durante muito tempo, se preocupou em explicar os mecanismos cognitivos da coerência, como é que o modo como a gente opera mentalmente contribui para que a gente produza sentidos. Posteriormente, a linguística textual, e aí a gente já tem uma conversa, né, disciplinar com algumas teorias da cognição. Posteriormente, a linguística textual começou a dar uma grande atenção a condições que a gente chama de condições pragmáticas, né? O entendimento de que, para que um texto seja efetivamente coerente, é preciso a gente considerar quem são os sujeitos que participam daquela interação por meio daquele texto, em que situação eles se encontram, quando eles vão, de alguma maneira, que intenção alguém tem a produzir o texto, para que essa intenção possa ser, de alguma maneira, captada pelo outro. Então, esse é um momento da linguística textual também interdisciplinar, porque vai conversar muito com as teorias pragmáticas, principalmente com a teoria dos atos de fala,
que vem da filosofia da linguagem, que é uma teoria que diz que os textos são produzidos, no final das contas, quer dizer, a linguagem, a função primeira da linguagem é gerar uma ação nas outras pessoas. Então, uma linguística textual preocupada com esse efeito que se gera nos outros é uma linguística que também é interdisciplinar, porque conversa com uma teoria pragmática, tá? E aí, pessoal, esse movimento da linguística textual é muito ligado à necessidade que essa perspectiva teórica tem de mostrar que o texto é muito mais do que uma materialidade. O texto é muito mais do que apenas as semioses verbais, visuais e sonoras que façam parte dele. Os textos contêm, então, do que a gente está falando aqui, condições cognitivas para que eles possam ser efetivamente produzidos e compreendidos, condições pragmáticas para que o texto seja uma peça de ação em um movimento de interação entre sujeitos, mas, mais recentemente, digamos de uns 10 anos para cá, condições também dialógicas e discursivas. Quando a gente está falando de texto, e aí volta-se para o que a Silvia colocou aqui da alteridade. Quando a gente está falando da produção e compreensão de textos, a gente está falando de interação entre sujeitos. E a interação pressupõe, de fato, a consideração desse outro. Esse outro que recebe o texto, mas também o outro no sentido de que o nosso texto nunca é completamente original. Ele traz outras vozes, outras perspectivas que acompanham esse fazer da produção textual. Esse outro também no sentido de que fazer textos é produzir uma peça de um gênero textual, e essa peça dialoga com outros textos do mesmo gênero, e condições também discursivas, porque no final das contas, de certo modo, todas as produções elas estão ligadas a relações de poder, ao modo como os sujeitos participam dessa relação, seja para mantê-la dentro de um esquema mais austero, como disse a Silvia, seja para, de alguma maneira, tentar quebrar as relações de poder hegemônicas no movimento de maior alteridade para que isso aconteça. Então, as relações discursivas e as relações dialógicas também fazem parte dessa conversa interdisciplinar da linguística textual. Por isso que eu disse no começo que essa linguística textual ela é assumidamente interdisciplinar, porque precisa de todas essas vertentes para que se possa construir, teorizar, trabalhar, aplicar aspectos ligados à coerência, tá bom? E mais atualmente, na linguística textual que é produzida, digamos, nos últimos 6, 7 anos para cá, existem duas perspectivas que têm assumido um maior espaço nessa discussão sobre a coerência. E aí é sobre essas que eu vou trazer aqui alguns exemplos nos slides para a gente discutir, tá? A primeira, eu peço já a Sabrina para passar os slides, tá bom? A primeira dessas perspectivas, pessoal, é a teoria da argumentação no discurso, tá? Essa teoria, ela defende que existe em qualquer texto uma dimensão argumentativa no sentido de que, quando um sujeito produz um texto, ele pretende assumir um determinado lugar social, um papel social, que de alguma maneira carrega os valores que ele já tem, carrega as perspectivas ideológicas que são permitidas naquele momento, algumas vezes que são obrigadas, que são impostas naquele momento, mas ele, dentro dessa perspectiva, precisa gerar algum efeito no seu interlocutor. Então, mesmo naqueles textos que não são evidentemente argumentativos, como é o caso de um artigo de opinião, como é o caso do editorial, como é o caso do texto dissertativo argumentativo do Enem, mesmo nos casos em que o texto não é marcadamente argumentativo, a gente também tem uma argumentação indireta, porque qualquer texto, independentemente de ser predominantemente argumentativo ou não, carrega na sua produção e na sua configuração o propósito de afetar o outro no modo como ele age, como ele pensa ou como ele sente.
Então, essa é uma perspectiva muito importante para a linguística textual nos dias de hoje, porque, no final das contas, a coerência vai estar atravessada por isso. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Isso aqui, pessoal, eu estava passando na rua e vi essa propaganda no muro, né? E aí você está lendo que tem uma propaganda, na verdade, de um serviço de quiromancia, né? A pessoa está oferecendo aí a consulta a cartas, búzios e tarôs, trabalhos em geral, está dando os telefones aí, se você quiser ligar depois, você já tem aí os números, pode bater o print da tela. Mas o que é mais interessante é que quem está anunciando esse serviço são o professor Everto e a professora Isabelle, né? Eu confesso que quando eu estava no carro que eu li em cima professor Everto e professora Isabelle, eu pensei que era um oferecimento de aula particular, né? De reforço escolar. Quando eu li o resto, eu achei muito interessante você fazer uma propaganda de quiromancia, né? Mas colocando que os profissionais responsáveis são professores. Então, você tem aí uma certa visão de mundo que nos coloca o seguinte: normalmente, os melhores profissionais de uma área, ou aqueles que são mais capacitados, ou até mais inteligentes, viram professores. A gente tem uma certa construção social, não é a única sobre o professor, mas é uma delas, uma construção social de que o professor é um agente do saber, é um depositório do saber. Então, em vez de quem está anunciando ser a irmã Jurema, que aqui também tem, a Rita, que é outra muito famosa, a mãe Janaína, quem está anunciando isso é o professor Everto e a professora Isabela. E veja bem, eles não vêm de qualquer lugar, eles vêm de Cachoeira São Félix, em Salvador, Bahia. Como se dissesse assim, eles vêm de um lugar em que culturalmente o misticismo é entendido como muito relevante. Então, eles têm conhecimento de causa, porque são professores e de onde eles vêm. Então, não é à toa que nesse anúncio aparece professor Everto e professora Isabelle. Isso é um anúncio, ele descreve qual é o serviço, não tem uma argumentação direta, mas tem uma argumentação indireta na medida em que, quando se coloca que são professores, se pensa, né? Então aqui a gente tem gente mais experiente, mais capacitada. Então veja que tem um efeito argumentativo por trás disso aí. E a gente vê a mesma coisa nesse outro aqui. Não sei se está dando para vocês verem, mas é uma imagem que eu recebi no WhatsApp, professor no fim do ano pintando mandala para desestressar, né? E aí eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas tinha uma época que era modinha fazer essas pinturas, né? Pegava essas figuras de mandala, ia pintando com todo cuidado, uma cozinha, naquilo que está mais na extremidade do círculo, depois vai pintando com outra cozinha para ficar a coisa mais linda do mundo, né? E aí o professor pega o lápis de cor e faz essa pintura aí, né? E a gente não tem só uma mera descrição do que o professor estava fazendo, né? O que a gente tem aí é uma visão de mundo que fala de qual é a situação do professor no fim do ano, né? Já aquela pessoa que está extremamente cansada por conta das muitas obrigações que precisou cumprir, das muitas horas de aula que precisou dar. E aí a gente tem um texto que tem como efeito, claro, gerar humor, mas também tem visões de mundo aí embutidas, né? Se você quiser uma visão mais sociológica, essa ideia de que a profissão de professor é uma profissão extremamente desgastante, que consome muito tempo e muita energia das pessoas, mas também pode ter aí uma visão de mundo que se coloca assim, a profissão é difícil, mas é preciso a gente, mesmo na exaustão e no cansaço, ter algum tipo de leveza, como foi colocado aí no poema que a Silvia leu. Então, quando a gente traz essa situação de cansaço, que mexe com o modo de trabalho, com relações de trabalho, mas a gente traz isso de um modo mais bem-humorado, a gente também está trazendo leveza para isso. Então, você pode ter vários efeitos gerados a partir disso aí. De modo que a coerência do texto passa, de fato, por uma dimensão argumentativa de qualquer texto, né? Quando os textos são naturalmente argumentativos, como eu já falei, artigo, resenha e outros, essa dimensão argumentativa se transforma numa visada argumentativa de uma tese relacionada com seus argumentos.
Quando não há essa intenção argumentativa primeira, mas a intenção primeira é outra, ainda assim está atravessado pelo efeito argumentativo que se pretende gerar. Então, a linguística textual conversa muito, hoje, interdisciplinarmente, com essa teoria chamada teoria da argumentação no discurso. E uma outra teoria com a qual a linguística textual também tem conversado bastante, pessoal. Só um instante. É com a tecnodiscursividade, tá? Nós sabemos, né, que nos últimos 30 anos, a discussão sobre a tecnologia tem gerado várias reflexões na vida das pessoas mesmo e reflexões teórico-acadêmicas muito fortes. Tanto em relação à tecnologia mesmo, como tema de estudo, mas nas relações que a tecnologia estabelece com a sociedade, inclusive aquelas relações permeadas pela linguagem. E aí, tem uma autora chamada Marianne Pavot, que ela é filiada, vinculada à linguística, à análise do discurso francesa, de tendência francesa, mas ela investe numa perspectiva que ela chama de tecnodiscursividade. Considerando o quê? Que a tecnologia ela não é meramente uma ferramenta para os sujeitos humanos interagirem e estabelecerem suas formações discursivas e suas ideologias. Ela é constitutiva desse processo. O que ela coloca é que com a chegada e a predominância da internet na vida das pessoas, as relações dos sujeitos com as tecnologias não são mais de um indivíduo com o seu instrumento, mas é de um instrumento e de um indivíduo que cada vez estão mais imbricados, de modo que a condição de ser humano, a condição de ser sujeito, a condição discursiva de um sujeito de linguagem precisa ser entendida pelo modo como a tecnologia está completamente atrelada às nossas vidas. E uma evidência disso é que hoje as nossas relações sociais são muito mediadas pela tecnologia. Então, a nossa relação profissional está completamente abarcada pelo modo como a tecnologia acontece. As nossas relações financeiras, o modo como a gente lida com o nosso dinheiro, é quase que completamente tecnológica, né? Cada vez mais a cédula como significado do dinheiro tem dado lugar ao que aparece como saldo, como transferência, como esses elementos. As nossas relações afetivas são muitas vezes mediadas pela tecnologia, a partir dos aplicativos de encontro, de namoro, e as relações mesmo depois de constituídas, né? Uma parte delas é vivida pela tecnologia. Eu digo para os meus filhos que terminar um namoro hoje é muito mais complicado do que terminar um namoro na minha época, porque a gente terminava um namoro, eu tenho 48 anos, e a gente podia nunca mais ver aquela pessoa na vida, né? Se você não tivesse o telefone ou não quisesse, você nunca mais tinha notícia daquela pessoa. E hoje não dá mais para você não ter notícia, porque as pessoas estão nas redes, estão o tempo todo aparecendo, né? Haja vista o tanto que o gênero musical sofrência explora o sofrimento amoroso dentro dessas relações da tecnologia, com as redes sociais, com o Instagram, com o celular. Então, a tecnologia, de fato, ela é pervasiva, né? Ela está completamente imbricada à nossa vida de hoje. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar isso, né? Ver um pouco isso. Isso aqui é só o print do título e do subtítulo de uma notícia publicada na Folha de São Paulo, tá? Do dia 4 de setembro, né? Eu peguei na semana passada, que a gente ia fazer a apresentação, mas o interessante é que uma notícia hoje, pessoal, ela não é mais só algo que aparece ali no começo do dia, porque a pessoa recebe o jornal impresso, ou no final da noite, porque assistiu ao telejornal, mas ela está o tempo todo disponível, certo? Ela pode ser comentada, como é o caso dessa notícia, não sei se dá para ver, mas ela tem 36 comentários. Ela pode ser atualizada, no caso dessa notícia, ela foi escrita às 12h41 do dia 4, mas ela recebeu uma atualização 12 minutos depois.
ela pode ser compartilhada. Aqui, depois do nome da jornalista Mônica Bergamo, você vê que tem aqui, receba no seu e-mail as informações exclusivas da coluna Mônica Bergamo. Então, não é mais meramente uma notícia como um texto da esfera jornalística. Continua na esfera jornalística, mas é uma esfera jornalística completamente entendida, atravessada pela tecnologia. E é claro que isso muda o modo como a gente interage com os textos informativos, né? Eu estou trazendo aqui um texto de jornal, de portal de notícias, de jornal digital. Mas as pessoas, por exemplo, hoje leem bem menos notícias do que elas liam antigamente. Elas procuram se informar pelas redes. Então, o X, o Instagram, acabam sendo fontes de informação também. Então, isso muda o modo como os sujeitos interagem com esse universo, né? E muda também o nosso comportamento de reação ao que nos dizem, né? Eu trouxe aqui um print de um vídeo do Instagram. A minha ex-mulher sabe que eu sou... Aqui a gente chama prego, né? Que eu sou completamente prego em baliza, eu tenho muita dificuldade para fazer baliza. Então, ela, muito generosa, me mandou esse texto, essa página, esse vídeo, o perfil de um instrutor de autoescola mostrando como é que fazia baliza. E eu recebi, né? Fiquei feliz, porque talvez eu possa aprender um pouquinho mais a fazer baliza. Mas o que me chamou a atenção, pessoal, é que dos vários comentários que tinha aqui do lado, uns elogiando, batendo palma, show, mas esse primeiro aqui, eu tirei o nome da pessoa e a quantidade de ofensas que a pessoa usou num vídeo que era explicando como alguém fazia baliza. Então, eu vou dizer aqui de um jeito mais ameno, mas era como se fosse assim, tem que ser muito mané para não conseguir estacionar um carro, mas ele não disse mané. Ele disse nomes muito mais ofensivos e no final ele botou aí, vai tomar, e é exatamente isso que você está pensando. Então veja como é nessa mediação pela tecnologia. Você tem um perfil numa rede social, numa mídia digital, cujo objetivo é ensinar, né, alguém a fazer uma baliza, e alguém se acha na condição de ter uma atitude completamente grosseira. E eu estou fazendo aqui esse exemplo, né? Mas você sabe que tem outros ligados a discurso de ódio. Essa questão da proliferação do discurso de ódio passa também pelas condições tecnodiscursivas. E essas condições também interferem, pessoal, no modo como as pessoas estão participando de práticas de leitura. Eu trouxe aqui uma parte de um artigo que eu vou submeter para uma revista junto com uma colega minha, a professora Débora Issa, da UES. A gente estava querendo discutir o que a professora Débora chama de leitura plataformizada. O que é a leitura plataformizada? É aquela leitura em que o sujeito vai para o seu Instagram, né, tem acesso ao seu feed e vai ler passando o dedo por cada um dos textos que estão chegando ali. A professora Débora pegou um levantamento de 20 desses textos que chegaram no feed dela. Eu trouxe aqui a lista do texto 15 ao texto 19, para você ver como são coisas completamente distintas. Um vídeo do Flávio Dino, explicando a regulamentação das plataformas digitais, postagens da página americana Cinema Magic, loja de roupas italianas, notícia do jornal O Povo sobre PMs acusados de sequestro e postagem em parceria Café com Educação e Educar Ideias Pedagógicas. Então veja que são textos muito rápidos que você só vai passando, de modo que aquilo que a gente coloca como continuidade e como expectativa de que um texto continue naquele mesmo tema sobre o qual ele vem falando, na hora que a gente tem essa possibilidade de vários textos curtos e muito difusos, isso certamente altera o modo como os sujeitos compreendem os textos, como os sujeitos demandam menor tempo de concentração para os textos, como os sujeitos agora não conseguem ler textos mais longos.
com a mesma eficácia ou com a mesma condição que isso era visto nos tempos passados. Então, veja que é uma condição tecnológica que altera o modo como os sujeitos participam disso, né? E aí, tudo que eu estou falando aqui é muito importante porque, no final das contas, dos grandes objetivos da linguística textual é trazer reflexões para o trabalho do professor da educação básica. Então, o foco, de fato, né, do trabalho desse professor deve ser a produção e as práticas de compreensão e as práticas de produção, práticas discursivas, práticas sociais, que, de acordo com a BNCC, devem estar atreladas a campos de atuação, e essas práticas precisam ser vistas no que diz respeito aos seus aspectos argumentativos, no sentido amplo, e às suas condições tecnológicas, que, insisto, não dizem respeito meramente a instrumentos de tecnologia que se vai usar, mas a condições discursivas geradas ou estabelecidas pelo modo como as tecnologias fazem parte da nossa vida. Então, inclusive para que se faça uma leitura crítica sobre isso, é preciso estar atento a essas condições, como a teoria explica, como a linguística textual, de alguma maneira, relaciona isso ao processo de construção da coerência e como isso vai ser levado para o ensino. E aí eu entendo que nessa dinâmica a linguística textual tem também uma ponte multidisciplinar, porque está conversando o tempo todo, ou deveria pelo menos estar conversando o tempo todo com teorias da aprendizagem, né? Os professores de língua portuguesa deveriam se apropriar com mais propriedade, desculpa aí a redundância, de teorias de como os sujeitos aprendem, de como se faz a transposição didática, do que os grandes nomes, os clássicos, Paulo Freire, Vygotsky, disseram sobre o que é aprender, o que é se desenvolver enquanto sujeito social. Tudo isso também poderia trazer um diálogo ainda mais produtivo do modo como a linguística textual investe na sua camada multidisciplinar para trazer, de fato, mais descobertas para a própria teoria, mas também insights, sugestões e propostas de aplicação para o ensino, já que eu acho que é um compromisso muito forte de todo professor de licenciatura em letras, essa luta ou essa batalha por uma educação de cada vez mais qualidade para cada vez mais pessoas. Então, acho que, no resumo, a fala é essa. Espero que tenha conseguido dar conta dessa natureza multi e interdisciplinar dessa área da linguística, que é a linguística textual, tá bom? Obrigada, professor Valdinar. Esse seu encerramento me fez lembrar, essa sua provocação, né, sobre a aplicabilidade dessa nossa ação teórica em relação às teorias da aprendizagem, me fez lembrar Foucault, lá na microfísica do poder, quando ele faz a relação com a escola, né, como uma cela, um cárcere, etc. Eu não sei se a nossa dificuldade em trabalhar com múltiplo, com inter, com in, né, acaba de alguma forma reverberando nesse encarceramento na prática escolar. Mantendo, né, de alguma maneira. Exatamente. Então, assim, existe uma correlação e a gente não consegue quebrar aqui na teoria e não consegue, então, desconstruir ali na prática. Então, as salas, as escolas continuam naquela formatação e naquela forja da cadeia mesmo, né, das grades e tal. E olha como isso reflete, como que o social acaba refletindo aquilo que é epistemológico, né? O saber do encadeamento mesmo, aqui é o meu, aqui é o seu, e quando a gente não, de alguma forma, não quebra isso, tentando conversar com as teorias da aprendizagem, por exemplo, que já desconstroem bem mais do que as disciplinas duras, né?
a gente Isso. não consegue avançar, né? Sua fala final me fez pensar muito e lembrar do Foucault. E aí, assim, né? A gente não consegue avançar, mas ao mesmo tempo é um alimento para a gente desejar esse avanço, né, Silvia? Eu acho que o nosso compromisso é muito forte e a área de linguagem tem uma participação muito fundamental nesse processo, né, de mudar esse tipo de configuração, que é inclusive espacial, não é só uma configuração meramente social, não, mas é uma configuração espacial também. Então, acho que a gente tem muito aí o que trabalhar. Ainda tem muita pesquisa para ser feita e muita conversa para ser construída. Aí o pessoal que está ouvindo a gente já pode começar a anotar problemas para começar a investigar, porque isso não Exatamente. Né? A boa ciência é aquela que não se cansa de formular problemas, né? Então, eu acho que a gente, na linguística textual, a gente tem muitas boas perguntas para fazer num futuro aí muito longo. Exatamente. Bom, como vocês podem, então, depreender da fala do professor Valdinar, esse quinto encontro pretende especificamente difundir saberes relacionados à descompartimentalização, né, à desfragmentação do saber. Pretende provocar reflexões sobre como as noções do que é inter, multi, trans, né, disciplinar podem ser popularizadas na educação básica. E o Valdinar fala bastante sobre isso conforme vai colocando os exemplos e associando, né, esses exemplos às práticas sociais. Bom, e na especificidade das aulas de português, a gente tem muito para pensar, né? Especialmente porque a gente está extrapolando a gramática naquele sentido estrito pedagógico e está indo, de fato, conversar com outros saberes, inclusive com a linguística, enquanto um campo de saber que extrapola a universidade e vem aqui também querer conversar com a gramática, por exemplo, né? O que não é infundado de forma alguma, né? Bom, então se trata de um evento que, para além das reflexões sobre estratégias metodológicas, pretende também fomentar reflexões que embasem essas estratégias, tendo em vista que, eu vou enumerar, né? Mesmo em meio aos graduandos e graduandas e os graduados, a distinção entre o que é inter, multitrans é pouco compreendida. Em muitas reuniões, em muitas conversas, até informais, em salas de professores, fica esse embate, né? Não, mas então o projeto é multi, é inter, não, então o que a gente faz exatamente aqui com os adolescentes, com as salas de aula? Tá, 2, né? Mesmo entre profissionais experientes, há uma forte resistência às práticas educacionais que envolvam a necessidade de diálogo com especialidades distintas das suas próprias. Né? O evento, então, pretende provocar reflexões que aloquem o ensino de português na base dos estudos críticos, que é o que a gente está fazendo, e na consequente necessidade de comunhão dos saberes. Bom, não somente isso, tá? Nós vivemos em uma sociedade que ressignifica prefixos, né? O que é natural, porque a gente está pensando na perspectiva funcional da língua, da linguagem, né? Mas a questão a se pensar é que valores ou que representações ideológicas carregam e são carregadas pelos usos desses prefixos. Nós vivemos em um contexto discursivo, como se tem visto, especialmente nos últimos 4 anos, que carrega certos prefixos com especificidades de crenças mesmo. Por exemplo, temos escutado uma sociedade para a qual o inter é eventual. O inter é um evento esportivo, por exemplo. O multi é utilitarista, multifunções, multicarregamento. E o trans é perda de características originais, é um pecado. Então, exatamente por isso que a gente acredita numa mobilização necessária de contradiscurso mesmo, fazendo do já referido contradiscurso uma bandeira da nossa parte, né? E é pensando nessa necessária comunhão de saberes que passamos, então, a ouvir o professor Luiz Paulo Borges, que é multi. É totalmente multi.
Olá, então vamos lá. Eu estou aqui anotando várias coisas, aprendendo com o Valdinar. Que coisa boa, hein, Silvia, poder participar desse projeto. E acho que, apesar dos imprevistos, é isso, né? A gente está tendo a possibilidade de troca, né? Estou aqui, Valdinar, para pensar mil coisas, mil provocações a partir da sua fala. Eu fiz uma apresentação, né, pensando muitas provocações, mas escutando a Silvia e Valdinar hoje, eu acho que eu mudaria tudo. Mas eu também não tenho essa capacidade, agilidade de fazer uma apresentação assim, rapidamente. Mas eu quero começar a minha apresentação enquanto a Sabrina, né, desde já agradecendo aí a Sabrina, tá postando. Sabrina, eu clico, né, botando no ar. Eu fiquei muito tocado com a apresentação inicial da Silvia, e aí eu também quero partilhar uma leitura, que é uma leitura que eu estou fazendo, né, que é um livro que eu estou fazendo da Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande, né, um livro que ela publicou recentemente pela Palas, que diz assim, né, a fala dispensa foge da escrita. E mais, a grafia não registra a intensidade de um silêncio intervalar diante de um renovado estado de estupor vivido na hora das relembranças. Se contar e recontar são atos marcados por sinais de incompletude, pois difícil é traduzir os intensos sentidos da memória. Imaginem escrever. Imaginem perseguir uma escrevivência, agarrar a vida, a existência e escrevê-la em seu estado de acontecimento. Mas eu persisto nessa intenção. Só falarei do brilho das estrelas, das árvores frondosas que habitam determinada esquina, debulharei as palavras da sua raiz até as suas derivações, se tudo me vier agarrado à vida. Nem precisa ser só a minha vida, pois me é fundamental a vida das pessoas em meu entorno, das pessoas, em particular da minha gente, das que estão aqui e agora, das resguardadas, tanto pelo passado recente, como as que moram nos fundos dos tempos e que predisseram e predizem o tempo que vai acontecer. Não descanso, não durmo, não fecho os olhos, não me distraio. Eu acho que esse texto da Conceição tenta um pouco desse lugar, né, de tantas formas de dizer as coisas não ditas, e das provocações eu acho que Silvia começa apontando e que eu acho que o projeto Café com Método tem trazido a gente a pensar, né? Sobretudo a gente que trabalha com ensino, com as instituições de ensino, e aí talvez desse lugar das instituições formais, mas também diria até para as não formais, mas desse lugar, então, que é uma provocação de pensar, né? De fazer ciência, de construir caminhos, de construir possibilidades de criação. Então, eu partindo disso, eu vou trazer algumas provocações, talvez não com a capacidade que o Valdinar faz, mas pensando que o caminho se faz, caminhando se faz o caminho, né? Eu coloquei esse título para pensar essa produção de conhecimento em uma perspectiva interdisciplinar e interseccional, da qual também eu tenho caminhado e tenho me feito e refeito nesse processo. Aí eu quero dizer e pensar, antes disso, né, dizer que ao longo dessa apresentação eu tentei fazer uma provocação, e que é uma provocação artística, de um autor que eu gosto muito, que é o Michel Basquiat, que me faz pensar justamente nesse movimento de não nos colocar numa caixa, mas de provocação estética, e, sobretudo, de uma provocação imagética dessa sociedade que a gente vive hoje, né, que o tempo inteiro a gente está lidando com essas imagens. E quando Silvia também no início fala, né, eu vi que a Fernanda está aqui, né, a minha primeira provocação é como é que a gente traduz a arte, né? Como é que eu vou tentar traduzir um quadro do Basquiat,
que ao longo da apresentação ele vai estar permeado de cores, de formas, de texturas, e eu acho que esse já é um desafio, uma provocação para a gente pensar. E que nos faz deslocar nesse lugar também de conhecimento que é muito pautado numa perspectiva visual de sociedade, né? E aí como é que a gente vai aprender, como eu diria, como tenho aprendido com o Renato Nogueira, que é um professor da Rural, essas cosmos percepções, né? Que não só a visão tão eurocêntrica, tão ali sedimentada, mas como é que a gente vai perceber o mundo de outras formas, que não vendo o mundo, né? E aí eu acho que talvez seja uma primeira provocação que me é colocada. Dito isto, penso então que a pesquisa interdisciplinar, e aí pensando muito no campo da educação, que ela nasce a partir dessa realidade cotidiana, né? Dessa realidade que é tão partida, que ela é tão sedimentada, que não nos coloca, ou que às vezes, né, nos atropela diante dos imprevistos das ações. Eu tenho acreditado e pensado que o cotidiano nunca é o cotidiano da música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, não, né? Quem vive o cotidiano da realidade escolar, da universidade, eu acho que a gente sabe muito bem que o cotidiano nunca é igual, que sempre algo nos atravessa, às vezes de forma poética, às vezes de forma dura, às vezes de forma corporal. Esse cotidiano ele é sempre inusitado, né? Eu acho que eu parto daí para pensar também essa dimensão. E pensar também uma ideia que tem sido muito cara, ou uma ideia que eu gosto de apostar, é dessa ideia do conhecimento que ele é vivenciado, que ele é experienciado, né? E aí pensar muito a partir dessas experiências que nos atravessam, né? Aí a experiência como aquilo que nos atravessa, que nos perpassa, que nos coloca, né? Que nos embrulha o estômago, certa medida, né? Então acho que a gente vai construindo um pouco isso, tá? E depois, eu acho que o outro eixo de análise aí é pensar essa relação entre ciência, entre estética, entre ética, entre política, entre cultura. Eu acho que quando Silvia começa falando um pouco desse quinto encontro, ela traz isso também, né? Eu acho que, e aí é óbvio que a gente vai fazendo isso de forma, como posso dizer, às vezes segmentada ou botando em determinadas caixas, mas a gente sabe que a vida é um pouco esse atravessar de tudo isso junto e misturado, né? E aí eu fiquei pensando justamente quais os caminhos que envolvem a produção de conhecimento de forma interdisciplinar. Eu estou partindo da ideia interdisciplinar, né? Porque nos é muito cara, nos é muito cobrada dentro da educação básica, sobretudo. Eu acho que isso traz um outro lugar quando a gente está discutindo, por exemplo, o conhecimento que se dá no ensino superior, na universidade, embora, do meu ponto de vista, a gente sabe que acaba que os conhecimentos produzidos na universidade eles são compartimentalizados em departamentos, e aí, quando Silvia, eu acho que todo o grupo, né, Silvia, do projeto Café com Método, tenta mexer isso, tenta movimentar os departamentos, tenta falar assim, nós somos, né, muitas coisas, né, precisa lá abrir as portas desses departamentos para que nós possamos construir, né, outras formas de conhecimento, ou para que a gente possa, pelo menos, experimentar essas outras formas que a gente está lidando, que a gente às vezes encontra e esbarra ali no café da sala dos professores e das professoras, né? E é preciso retomar, então, eu fiquei pensando, né, como outro objetivo, uma retomada de um debate histórico que se dá muito marcadamente nos anos 90, e aí é óbvio que a gente vai entender que nos anos 90 a gente estava discutindo os parâmetros curriculares nacionais no campo da educação, a gente estava vivendo, né, a abertura política muito recente, essa redemocratização do Brasil, de pensar o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB à época, que tentava, então, construir uma política nacional, né, que nos desse e que garantisse, eu vou dizer aí, talvez sendo eufêmico, né,
uma padronização de um modelo de educação, de uma perspectiva de ensino para todo o Brasil, garantindo isso nos parâmetros curriculares nacionais, que, obviamente, como todo texto de uma política educacional, a gente percebeu e viveu as disputas do que eram os PCNs. Hoje eu escuto muita gente falar, né, elogiar os PCNs e se contrapor à Base Nacional Curricular Comum, que eu acho que é um outro desafio para a gente pensar, né? Então, se a gente tem a discussão do que é o comum e do que é o nacional em termos de Brasil, né? Eu, particularmente, não conheço todos os estados brasileiros, gostaria, mas, assim, de todas as realidades e pluralidades que tem, e que é possível que essas pluralidades estejam no texto político, né? Nem sei se é, né? Fica também uma provocação para a gente pensar. Mas esse lugar histórico de pensar os anos 90, né, e hoje a gente está vivendo, em 2023, também um momento histórico dessa discussão que é a Base Nacional Curricular Comum, né, que pretende ser esse lugar da universalização no campo da educação, sobretudo educação básica, mas que também tem impactos aí na formação docente, quando a gente vai pensar a Base Nacional Curricular de Formação Docente, né? Então, quando o Valdinar falava, eu ficava pensando muito assim, Valdinar, como é que a gente traduz e como é que a gente vai disputar isso no campo da formação, né? Como é que a gente forma professores e professoras sensíveis a isso que você está trazendo, né? Que eu acho que é muito importante de pensar essa linguística textual. Como é que a gente tem formado, né? E é uma provocação. Como é que o CAP tem discutido isso, né? Não tem discutido, né? Ou não tem discutido, para pensar essas experiências, né? E eu acho que o terceiro eixo, eu acho que é uma agenda, e eu estou sendo assim muito ousado, muito, acho que nessa perspectiva mesmo, né? Possível propor e pensar uma agenda de produção de conhecimento, né, pautado nessa perspectiva, né, nessa lógica outra. É possível pensar uma agenda de produção de conhecimento a partir das proposições do Café com Método, por exemplo, né? Se a gente pudesse construir aí diretrizes políticas e pensasse, disputasse aí uma educação que se dasse a partir, por exemplo, desse projeto coordenado por Silvia e que envolve tanta gente bacana e interessante. Estou fazendo provocações, né? E estou insinuando também isso. E aí, uma pergunta que eu trago é possível um conhecimento que não seja multi, inter e transdisciplinar? Eu acho que essa definição que você traz, Silvia, é interessante, né, do utilitarismo do multi. Muito interessante, né, porque a gente é cobrado, né, nós temos que... E a gente vive isso, né, na nossa carreira, né, a gente tem que trabalhar com ensino, a gente tem que ter extensão, a gente tem que ter gestão, a gente tem que ter a pesquisa. Então, o tempo inteiro nós somos multis, né? E o que é possível pensar a partir daí? E aí a provocação: é possível um conhecimento que não seja multi, inter e transdisciplinar? Estou aqui, não sei se eu tenho uma resposta para isso, né? Mas eu acho que é uma provocação. E como nos relacionamos com o conhecimento acadêmico? Eu acho que isso é uma outra dimensão também que eu tenho pensado, sobretudo porque eu tenho trabalhado e não vou dizer nem trabalhado, vou dizer assim, eu tenho lido, né, e me aproximado de dois autores que eles não estão particularmente atuando na academia assim de forma, né, que, por exemplo, que é o Ailton Krenar e que é o Nego Bispo. Por exemplo, assim, que são autores que nos fazem pensar e nos trazem, né, uma amplitude dessas formas de conhecimento, dos conhecimentos, melhor dizendo, no plural, para a gente pensar, para nos pensar, né, nesse sentido. Eu acho que como nós estamos nos relacionando com o conhecimento acadêmico, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né? Uma provocação, né? Que, tipo, por que eu estou ensinando isso? Por que eu estou fazendo dessa forma, né? Porque eu acho que isso é importante para a gente pensar, tá? E aí eu trago essas três imagens. Na primeira imagem está escrito aí o Yanomami, né? Os Yanomami
fazem parte dos povos originários. Os Yanomamis estão em roda, eles estão debulhando, né, algo, sentados em roda, com a bacia, e a foto parece ser muito agradável nesse sentido, né? Daquilo que a gente aprende ali sentado no chão, em roda com o outro, de um trabalho, né? Essa primeira imagem dos Yanomami, ela chama atenção por toda uma questão política que a gente está vivendo, né, no Brasil, que envolve os povos indígenas. A gente tem o primeiro Ministério dos Povos Originários, a gente tem uma ministra dos povos originários, né, uma mulher que tem comandado o ministério, né, e tem produzido um discurso forte sobre essa questão, né, e sobre tudo que a gente está vivendo. A gente está discutindo o marco temporal, por exemplo, né? Então, assim, lutando contra, efetivamente, o marco temporal e suas ações, mas, assim, essa disputa, né? Então, essa primeira ideia da ancestralidade, né? E aí, por isso que as minhas provocações anteriores para a gente pensar essas outras formas de conhecimento, né? Estou chamando a atenção. E aí, uma coisa, quando a gente conversava antes de começar aqui a live, de pensar também nesses projetos que a gente desenvolve, né? A gente no CAP, nos anos iniciais, a gente trabalha com pedagogia de projetos. Por exemplo, atualmente, o segundo ano tem trabalhado o projeto dos povos originários, para a gente começar a discutir, perceber e avançar numa discussão também de produção de conhecimento que a gente não uniformaliza, né? A gente não universaliza. Então, a gente tem discutido muito isso com as crianças, né? São os Guarani, são os Kayapó, são os Tupinambá, são os Carajá, então, assim, são os Yanomami. O que isso significa pensar também essa pluralidade, não colocar esses sujeitos numa caixa como se eles fossem todos iguais, né? Uniformes, que partem dos mesmos lugares, com as mesmas experiências. A segunda imagem que eu trago é uma imagem que traduz o conceito de circularidade, que é um projeto também. Eu participo de 2 projetos de extensão que trazem um pouco essa ideia, né, que é o Circularidade na Escola, que é o Dialogia, e aí que trabalha muito essa ideia da troca, da conversa. A gente tem trabalhado muito a partir do que a professora Zoilda Loreto da Trindade, né, uma professora muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. A Zoilda, ela morreu, né, já tem algum tempo, mas que trabalhou e militou muito no debate racial, produziu muito conhecimento material, por exemplo, da Cor da Cultura, trabalhou muito no sindicato docente, e essa ideia dos valores civilizatórios afro-brasileiros, de pensar, então, esses conhecimentos que eles não se dão de forma hierárquica, que eles não se dão de forma linear, né? Que esses conhecimentos que eles não se dão de forma estrutural, então a gente sobe um degrau, né, do mais simples ao mais complexo, mas que eles se dão em horizontalidade, né? Que eles se dão na circularidade, na troca, nas idas e vindas. Não por acaso também que a terceira imagem, que é chamada Ubuntu, parte dessas crianças, né, desses meninos e meninas, negros e negras, que parte também de pensar essa pedagogia ubuntuísta, né, de pensar o coletivo como princípio que constrói conhecimento. Então, a gente sempre pensa, quando você fala, Silvia, né, você lembrou do Michel Foucault, eu lembrava do Foucault quando ele ia dizer mesmo, né, o sujeito é sempre plural, né? Então, a gente vai entendendo nessas lógicas outras que existe uma pluralidade de sujeitos, de conhecimentos, né? A própria Conceição Evaristo, quando ela vai se candidatar à Academia Brasileira de Letras e ela perde, né, ela não ganha, ela fala assim, talvez importante não seja vencer, mas importante abrir portas para que outros possam entrar. Eu acho que esse conhecimento, são esses os conhecimentos que a gente também tem vivido, né? De lutas que não são nossas, mas que nós herdamos e que precisamos manter, ou de lutas que precisamos construir para que outros possam ter acesso. Eu acho que é um pouco nessa lógica, então, de conhecimentos circulares que a gente tem apostado. É óbvio que parece algo simples, mas que na prática a gente sabe que é um desafio ainda, sobretudo porque a escola é hierárquica,
é muito interessante porque um dia a gente estava lá no CAP conversando e um professor de uma determinada área do conhecimento, ele dizia que, por exemplo, o saber, eu acho que era o saber da geografia, o saber do inglês, não era importante, né? Que o saber da área dele, eu acho que era um desses conhecimentos das ciências duras, era um saber mais importante, né? E eu ficava pensando assim, será que a gente que tipo de conhecimento ele está valorizando, né? Dos nossos alunos e alunas das classes populares que aprendem a se conectar e a viver geograficamente no Rio de Janeiro. Valdinário, eu sou do Rio de Janeiro, assim, a gente vive aqui no Rio de Janeiro e assim tem lugares que a gente não pode entrar, tem lugares que você tem que saber como entrar, então tem comunidades, tem territórios, a gente aprende a ler o território, então a geografia ela é fundamental na cidade, senão você não sobrevive, inclusive, né? Então, assim, quais os conhecimentos que a gente também tem valorizado em detrimento de outros, e por que a gente hierarquiza, né? Por que a gente está dizendo que o meu é melhor que o seu, né? Eu acho que é um desafio para a gente pensar, né? Isso. Aí essas três imagens dos povos Yanomami, da circularidade proposta pela Zoilda Loreto da Trindade e do Ubuntu, traduz um pouco isso, né? Essa ideia do Ubuntu é aquela ideia do que eu sou porque nós somos, né? Eu sou, então, assim, que vai rasurar um pouco essa ideia também da competição, de tem que ser melhor do que o outro, de que eu tenho que vencer, né? Não sou eu que tenho que vencer, a gente tem que estar junto, né? Vencer coletivamente. Então, assim, é essa a importância, né? Eu acho que isso é uma outra dimensão. E aí, colocando isso de forma histórica, partindo também dessas reflexões e provocações, esse texto da Ivani Fazenda, na década de 90, é muito disseminal para pensar a pesquisa em educação e as transformações do conhecimento, porque ela vai trazer justamente um pouco essa reflexão de que o Quinto Café com Método propõe, né? Olha só, a gente tem que descompartimentalizar os saberes, a gente tem que tirar das caixas. Lá na década de 90, a Ivani Fazenda já traz, ensaia um pouco isso, né? A Papyrus publica muitas coisas da Ivani nesse sentido, que vai falar parte desse conceito, né? Só é possível falarmos em interdisciplinaridade na interlocução de duas ou mais disciplinas, de uma interlocução criadora, na qual se transcende o espaço da subjetividade para ir ao encontro de muitas subjetividades, disciplinas em diálogo. E aí, quando eu li isso, eu acho assim, é fantástico a gente pensar isso em termos conceituais. Aí eu fiquei pensando, será que na prática a gente tem feito isso, né? E a gente veio a discussão do seminário do PPP e a gente acaba colocando sempre a disciplina, a carga horária, né, o tempo, né? Porque determinadas disciplinas têm 6 tempos de aula, outras disciplinas têm 2. Por que a gente não começa a pensar um currículo, né, e fazer uma provocação disso com um currículo que é muito mais, né, que dialogue, que discuta, que a gente tenha aulas em conjunto, né, que a aula da Silvia esteja que eu esteja na aula da Silvia, a Silvia esteja na minha aula. Por que a gente não faz isso cotidianamente, né? E quais condições materiais também a gente vai ter pensando esse trabalho, né? O CAP é possível fazer isso, né? A gente tem condições materiais para isso. Eu fico pensando, né? Nós somos uma escola, um instituto de aplicação de uma universidade, né? Eu acho que de propor, a gente pode ser mais propositivo, mais inventivo. Um conceito que eu tenho usado da Vera Candô é de insurgência. Então, a gente tem que ser mais criativo nesse sentido, né? De propor e de pensar as nossas práticas. Por que não um currículo por eletivas? Por que também não outras formas de produção curricular que envolvam os estudantes? Acho que a gente está vivendo um pouco isso, né, na discussão do PPP do Instituto, que eu acho que traduz também, talvez, alguns desejos. O saber, enquanto expressão da prática simbolizadora dos homens, das mulheres, né, só será automaticamente humano e automaticamente saber quando se der interdisciplinarmente. Eu acho isso muito, eu diria até poético, né, para a gente pensar. Mas, assim, a gente ainda trabalha de forma disciplinar, a gente não faz esse exercício, né? Então, assim, a gente tem apostado nos projetos, né, numa pedagogia de projetos, talvez para dizer o seguinte, olha só, é possível, né, o diálogo, é possível construções, é possível pensar a partir disso. E como a gente tem proposto isso, e como é que a gente tem trabalhado os conhecimentos escolares a partir desses projetos, né? Projetos que estão aí, que
traduzem um pouco a experiência desses sujeitos e a nossa, né, de professores e professoras. E aí, quando eu fiquei pensando e lendo e propondo, a provocação que eu faço é esse currículo interdisciplinar. Eu pensei em 4 tópicos, né? 4 eixos. Primeiro, a ideia de que me é muito cara, de um autor que é o William Pinar, que é um autor canadense que eu gosto. Ele vai dizer que o currículo é uma conversa complicada. Então, o currículo é sempre ação. Ele vai dizer que, no lugar de entender o currículo como substantivo, a gente precisa entender o currículo como verbo. E aí ele começa a discussão, né, sobre isso e vai nos chamar a atenção para a gente dizer: o currículo é uma conversa complicada. E é muito interessante isso, e é essa aposta que eu tenho feito de pensar o currículo como uma conversa complicada e necessária para a gente pensar muitas outras coisas, né? Tal qual a gente está fazendo aqui hoje. Não é simples. Eu acho que não existe também soluções simples para as questões complexas, como diria a minha amiga Maíra, mas a gente precisa pensar isso e trazer isso para o centro da discussão. O currículo é uma conversa complicada, e a partir daí a gente vai pensar um pouco sobre isso. Esse currículo também que se dá de forma plural, né? E aí essa pluralidade ela tem que estar presente também como eixo, né? Ela não pode ser algo transversal, tal qual se pressupunha lá os parâmetros curriculares nos anos 90, né? Eu estava conversando com uma colega até do DLL também sobre a questão da inteligência artificial, né? Das escritas, como os estudantes hoje têm utilizado. Ou seja, a forma de escrever, né? Como é que a gente vai orientar as nossas monografias, as nossas dissertações, as nossas teses? A gente precisa discutir isso do ético, né? Do ético na escrita, do ético na pesquisa, do ético na forma de escrever. Que a gente muito essa formação do plágio, a minha formação se dá o plágio. Hoje em dia, se eu coloco isso na inteligência artificial, que é um nome que eu esqueci agora, mas eu estou fazendo um plágio, né? Que dimensão ética tem a ver com esse texto, né? E o que a gente perde, o que a gente ganha nesse processo? Eu acho que isso também é importante. E aí tem as brechas. Eu acho que a gente constrói brechas quando a gente dialoga, quando a gente escuta os colegas, quando a gente partilha isso, quando a gente tenta construir coletivamente. E aí, pessoal, também não estou idealizando, não estou achando que isso é simples, que isso, vamos fazer isso de forma muito harmoniosa. Claro que não, isso envolve tempo também, né? Envolve disputa, envolve conversa, envolve às vezes recuar, né? Quantas vezes eu já falei isso, essa briga dá para ir, essa não. Então, o que a gente faz disso, né? E também esse subjetivo, né? Eu acho que é o que eu vejo e percebo aqui. Eu lembro que no primeiro Café com Método isso foi falado de forma tão interessante, né? Política e poeticamente. Eu lembro de uma fala da Jonet falando sobre isso, né? Daquilo que atravessava, né, a experiência dela. Foi muito bonito assim, de pensar isso, do subjetivo que tem que estar presente também nas discussões. E é interessante até você, Valdinar, quando fala sobre a baliza, né, que você fala que é um prego da baliza, eu fico pensando, gente, eu não sei nem dirigir, né? Aí eu fico assim, péssimo. Aí eu fiquei pensando, quando você foi falando e trazendo essas imagens, né, o que significa o trânsito, esses discursos presentes no trânsito, né, enfim, são coisas que a gente vai vivendo também. E aí, para ser um pouco propositivo, eu trago também que esses conhecimentos, e aí você fala, né, porque eu podia também falar e trazer perguntas e acabar aí. Mas eu estou falando o seguinte, eu tenho partido de alguns lugares, né, ou tenho caminhado por alguns lugares que me ajudam a pensar. E eu tenho escolhido alguns processos, né, como eu falei para vocês, de teorias, de pessoas com as quais eu tenho dialogado e pensado. E aí eu acho que esse conhecimento interdisciplinar também, ele também é um conhecimento interseccional, porque passa por esses sujeitos com os quais nós dialogamos e trabalhamos, né? Com os nossos estudantes na educação básica, na graduação, na pós-graduação. Então, eu tenho apostado na perspectiva interseccional, né, de pensar isso, e a partir de autoras, sobretudo de mulheres negras, para a gente também construir essas narrativas e construir esses conhecimentos outros que eu estava pensando como objetivos lá, né? Então, por exemplo,
Atualmente, assim, o pensamento da Lélia Gonzalez ele é fundamental para entender esse sujeito na sociedade, né? A Lélia tem textos da década de 80 e que nos fazem pensar no Brasil de hoje. Parece que ela estava escrevendo assim 2020, 2021, né? Ou há situações que persistem desde a década de 80 até hoje. Então, assim, como é que a gente também... e aí, como é que a gente vai pensando isso, né? E eu acho que pensar a interseccionalidade como teoria e metodologia nos faz caminhar, nos faz construir esses conhecimentos que estão envolvidos com esses sujeitos, né, presentes nos espaços com os quais nós estamos lidando. Aqui é a educação básica, a graduação, a pós-graduação. Então, assim, essa é a minha aposta, né? Então, de pensar experiências, eu acho que quando, Valdinar, você traz essas imagens, eu fiquei pensando muito, queria escutar você, já é uma provocação, né? Como é que a gente lida hoje com a questão da fake news, né? Por exemplo, né? Então, isso é uma discussão, com esses sujeitos, com esses corpos, né? Sujeitos encarnados, corpo, com carne, com voz, com gênero, ou sem gênero, com religiosidade ou sem religiosidade. Como isso também nos faz pensar nessa perspectiva multi e intertransdisciplinar. Será que a gente tem olhado para isso também, né? Tem dialogado com esses sujeitos? Porque outra autora que eu leio muito é a Bell Hooks, e eu tenho pensado muito nessa vocalização dos sujeitos, né? Tem a amiga que está aqui, a amiga Márcia, está aí, ela está trabalhando agora na EJA. A Márcia tem falado muito da experiência da EJA no CAP, né? Porque essa experiência é experiência com sujeitos corporificados, né? Então essas vozes precisam ser levadas em conta nesse processo, né? Nesse processo de educação. A gente não constrói educação e sem sujeitos. Então, que vozes são essas que a gente está escutando ou a gente está silenciando também nesse processo? E aí, terminando, né, para terminar, pensar um pouco isso. Eu tenho partido dessa perspectiva de que a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação de dois ou mais eixos de subordinação sobre determinados sujeitos sociais. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas a crianças, adolescentes, jovens, mulheres, raça, classe, etnia, entre outras, na sociedade atual. É importante falar que eu acho que a gente não pode perder de vista, né, de entender também esses processos a partir de uma desigualdade educacional que a gente vive no Brasil. A pandemia está aí um exemplo que eu lembro no início da pandemia as pessoas falavam: estamos todos no mesmo barco, estamos todos com as mesmas condições. E a pandemia mostrou que não, né? Que a gente tinha gente no iate, tinha gente na canoa, tinha gente segurando um pau na madeira ali para sobreviver. Então, assim, eu acho que olhar e partir desse lugar também nos ancora, né, para fazer problematizações, né, de pensar essa educação que a gente está construindo e essa produção de conhecimento, que eu tenho defendido que se dá a partir desse lugar interseccional. Enfim, termino com essa citação da Crenshaw para pensar a interseccionalidade, essa imagem do Basquiat, que é esse artista negro estadunidense que morre jovem, né, com essa coroa, com essa mão, com esse olhar profundo, né, para pensar e falar o que estamos fazendo, o que estamos produzindo, para onde vamos daqui. Né? Eu acho que esse é o desafio. São algumas referências que eu coloquei, sobretudo na questão interdisciplinar, né, e na questão interseccional, e, como eu falei para vocês, as imagens do Basquiat, do Jean-Michel Basquiat, e agradeço muito o diálogo. Acho que a gente agora começa a meio conversar. Estou tentando ver as perguntas aqui no chat. Vi que a Dani está aqui, que a Ilma está aqui, colegas também do Delele, Márcia do DEF. Então, acho que a gente pode comentar e pensar, né? Eu vou começar por mim mesma, então. Luiz Paulo, você consegue voltar na tua apresentação aquele slide que mostra as capas dos livros das mulheres? Quando você começa a falar sobre interseccionalidade, você traz Lélia Gonzalez, enfim, a Bell Hooks e tal. Bom, eu queria partir desse lugar para aceitar uma provocação que você faz, né?
E começo conversando, retomando a conversa lá do início que Valdinar traz a partir da linguística textual. Vou tentar organizar de modo não muito prolixo, que esse é o que eu sou, né? Enfim, o Valdinar começa dizendo que a linguística textual tem essa base interdisciplinar, né? E acaba dialogando com outras áreas do saber, especialmente, por exemplo, a área das ciências sociais, né? Mas também a pragmática, também as ciências da cognição, enfim. Não só como um lugar metodológico, mas como um lugar teórico-metodológico, né? Isso ele deixou bem exemplificado para cada uma aqui. Atualmente, né, só fazendo um apontamento a partir da descrição que o Valdinar faz, atualmente temos visto, inclusive, partindo dos estudos da linguística do texto, investigações que pensam essa interseccionalidade, por exemplo, ou na relação gramática-texto, ou na relação gramática-literatura, por exemplo, né? Ou na relação texto-discurso naquele sentido das ciências sociais, né? Eu quero falar exatamente sobre isso. Então, quando o Luiz Paulo fala sobre Lélia Gonzalez nos anos 80, já estar apontando algo que hoje parece ainda tão atual, que do meu ponto de vista não parece, tão atual, isso me parece apontar para uma denúncia, né? A gente observar que aquilo que estava nos anos 80 está ainda nos anos 2020, isso mostra que esse atravessamento continua acontecendo, mas que essa travessia é muito lenta ainda. Os portões estão sendo abertos, mas assim não estou romantizando, mas há muitos mártires ainda e pouca gente abrindo espaço ou abrindo mão do poder, né, para que essas gentes entram pelos portais que lhes são devidos. E não que ocupem os lugares, mas que não sejam mortas por ocuparem os lugares que são seus, né? Então, pensando, por exemplo, numa política educacional, né, que traz como maioria de estudantes, por exemplo, o preto pobre periférico, que é o que nós temos como bojo da educação pública do Brasil como um todo, o estudante, o preto pobre e o periférico. Né? E onde está a educação de qualidade, onde está o investimento para uma educação efetivamente de qualidade reconhecida? Né? Então, os lugares como o CAP, os lugares de resistência, os lugares que pensam os saberes para o Inter, para o IN, para o Trans, são lugares também de muita resistência por parte dos professores e das professoras que ali atuam. Então, há uma resistência teórico-metodológica também. Então, quando a linguística textual, por exemplo, começa a ser assumida para um trabalho por meio para pensar a interseccionalidade, por exemplo, é uma linguística textual de resistência. Então, ela serve efetivamente para as ciências sociais. E uma conversa como essa, por exemplo, né, que faz circular esse tipo de saber, né? Como assim a linguística textual autoriza a interseccionalidade? Como assim sim? Né? Como assim? Mas a linguística textual, e essa questão aí do que é argumento na linguística textual é assim sim. Então o político está tão presente assim na linguística. Não é só linguística? Não é só aprender a fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, esse tipo de conversa, essa roda para um café, né, o convite para pensar a linguística textual e ser provocada para os estudos que desenvolvam, né, uma aplicabilidade na sala de aula, que consigam, de fato, desenvolver práticas, né, pedagógicas para práticas, a famosa transposição didática mesmo, né? Como é que faz para transformar isso tudo que é teórico naquilo que é prático, nesse campo do que é
político, que é pedagógico, e do que é científico, né? Então, essas falas de vocês dois provocam profundamente, cortam também, mas, ao mesmo tempo, ajudam a trazer, por exemplo, essas capas dos livros e ajudam a poder dizer e fazer circular, nas circularidades, que essa circularidade pode acontecer por meio, por exemplo, e pela instrumentalidade de uma conversa entre um educador do campo da educação, do campo das ciências sociais, da pedagogia, com um outro educador, formador de professores do campo da linguística de texto e tal. Então, eu penso que só o fato da seleção dos convidados ser dessa forma, as falas serem dessa forma, isso faz aquele que está sendo formado, aquela que está sendo formada, aquele professora em formação, contribui para que eles vejam essa organização epistemológica mesmo de uma outra perspectiva, diferente daquela que era vista anos atrás ou décadas atrás. Então, assim, esse amarradinho que eu estou fazendo de repente, para me ajudar a assentar os saberes que na verdade, mais para mim do que né, para quem está ouvindo, mas para ajudar a assentar toda essa provocação e dizer assim, olha quanta provocação que ainda cabe, né, nisso tudo. E aí? Assim, primeiro, parabéns pela sua capacidade de fazer essas concatenações, né? É brilhante mesmo o modo como você conseguiu fazer essa costura. E você disse tudo de maneira tão clara que eu, assim, só endosso, concordo. E queria mais também era falar um pouco da fala do Luiz, como do mesmo jeito que a minha o provocou, a sua também me provocou assim diretamente com a questão do currículo ser uma conversa complicada, como é importante, né, participar dessa complicação e dessa natureza criativa também que você falou, né? Então, acho que essas coisas animam a gente também a pensar em outras possibilidades de atuação, no meu caso, mais especificamente na graduação, mas também nos espaços em que eu trabalho como formação de professores, né? E, assim, é tão legal você ver pessoas de outras áreas falando, porque aí você se anima para ver, assim, é bom isso que eu vou dizer, não é ruim não, sabe? Reconhecer a sua insignificância. Mas em que sentido? Em ver o quanto que ainda falta de coisas que você pode fazer, de ligações. Né? Eu aqui falando da linguística textual, mas você aí, Luiz, falando dessa coisa da escola, de como essa comunicação entre as disciplinas é importante. Esse exemplo que você falou da geografia, né? do cara achar que a geografia não é importante. E de como, às vezes, eu particularmente fico tão ligado com essa questão do professor de língua portuguesa que eu esqueço essa corporeidade do professor com seus colegas de outras áreas, do professor com seus alunos, né? Então, é muito bom você reconhecer a sua insignificância para você tentar alçar um pouquinho mais, né? E o modo como a Silvia fez essa relação também é muito bonito, né? De ver dentro da linguística textual tantas potencialidades. E eu vi, Silvia, que você insistiu muito nessa questão de além da gramática, né? Parece assim que aí não sei se é uma discussão de vocês, né? Esse ensino que precisa ir para além da gramática, né? E eu acho que as perspectivas discursivas, de maneira geral, as enunciativas, né? Elas podem levar a gente a esse, não é nem além da gramática, né? Mas também levar a gramática para um outro lugar, né? Eu acho que isso eu mencionei essa questão da gramática porque o CAP, sendo um instituto de aplicação, ele acaba conseguindo trazer mais rapidamente aquilo que está na pós-graduação para junto dos nossos e das nossas estudantes. Só que, assim, para a gente acaba sendo tão natural partir do esse movimento, né? Trabalhar, por exemplo, gramática interrelacionada com a literatura, é tão natural
que a gente precisa dizer que no contexto comum dos 90 e tantos% de brasileiros e brasileiras que estão em outras situações de vivência com a gramática, não vem dessa forma. Daqui a uns, não sei quantos anos, né? Se a gente fizer a correlação, né? Se os livros didáticos levaram 20 anos depois, né, aquilo que estava na linguística do texto, por exemplo, lá para a sala de aula, o que a gente está levando de hoje para... Aí eu estou falando dos corpos dóceis e que precisam ser não só silenciados, mas ensurdecidos pelos poderes também. Eles precisam... o poder constituído e mal constituído precisa tampar os ouvidos dos corpos dóceis também, para que continuem dóceis e não consigam aprender a falar, a se movimentar socialmente. Então, a gente gosta de bater nessa tecla porque a gente está num lugar de privilégio. Sim, sim. E eu acho assim que num privilégio até em outro nível, porque veja bem, não é só a questão da gramática, mas é a questão de como vocês talvez estejam transformando em processos o que a esmagadora maioria das escolas ainda trata como conteúdo, né? Porque assim, mesmo quando a gramática deixou de ocupar espaço, o que veio no lugar continuou sendo tratado como conteúdo e não como processo, né? Como um fazimento das coisas, né? Porque, na verdade, a área de língua portuguesa era para ser uma disciplina de fazer, né? De estar fazendo as coisas o tempo todo. E a gente ainda está muito ligado no conteúdo, né? A escola brasileira, de maneira geral, né? Então, são dois saltos, né? Na verdade, que já estão sendo realizados aí. Luiz? Não, eu também... Eu estou aqui escutando e anotando, vendo algumas coisas também. E aí eu fiquei pensando nisso também, nessa capacidade que a Silvia tem de fazer síntese, conexões. Excelente, Silvia, porque eu acho que é fundamental, né? E é isso, a gente não esperava, a gente está fazendo uma conversa aqui que eu nunca escutei, né? Eu ia até falar Silval, né? Meu amigo íntimo. Não sei se chamo de Val, eu nunca escutei o Val, assim, mas de pensar nisso, né? De, sobretudo nesses movimentos que a gente tem produzido, assim, para pensar a formação de professores e professoras, né? A Luana Duarte está aqui, muito prazer, Luana, bem-vinda aqui, falando que ela sente falta, né, dessas falas no curso dela de Ciências Sociais, né? Então, assim, a gente está vendo que é uma discussão que também não é no curso de letras, no curso de pedagogia, eu acho que assim, pensar isso de forma ampla, né? De que formação, para que sujeitos a gente está falando, né? Eu acho que esse é um desafio. Por isso que quando você fala sobre a questão da tecnologia, da alteridade, da argumentação, acho que são coisas que a gente precisa trazer, né? E eu acho que a gente pode fazer, é óbvio que a gente acaba tendo esse lugar do privilégio, da troca, mas acho que a gente pode também estender, acho que aí também a extensão cumpre esse papel de atuar, né? De dialogar com as escolas de educação básica, dialogar com as redes, de propor, né, que essa discussão ela saia também desse espaço. Eu acho que esse também é um desafio nosso, né? Eu estava vendo essa semana o projeto, né? E aí a semana não, porque eu acompanho, porque eu tenho rede social, tá, Val? Você não tem, mas eu tenho. Não estou em todas, mas eu tenho algumas. E lá no Instagram estava vendo a questão do desafio de falar em 40 segundos sobre um tema. Achei isso assim, nossa, eu falei, que difícil, porque a gente acaba... É prolixo, é o texto, é a citação, né? A ideia do TED, né? Que algumas pessoas faziam, nem sei se existe ainda, né, a proposta de falar, acho que em 13 minutos, um tema. Então, assim, como é que a gente faz isso em 40 segundos? Será que a gente dá conta? Quais conexões? Então, acho que esse é pensar sobre isso também, né? E a gente está vivendo isso, né? Vivendo de forma acelerada, de forma imagética, e como é que isso tem se reverberado. Eu acho que isso está no horizonte, né? A Ilma está fazendo alguns comentários aqui, né, sobre os afetos, os corpos, os saberes, todas as esferas, acredito que fazem parte da dimensão dos currículos, né?
No caso do CAP, a aplicação de metodologia se torna bem plausível, né? Mas será que a gente tem feito isso, Ilma? Porque às vezes eu acho que a gente também no CAP a gente está num lugar tão sedimentado, assim, tão conservador, eu diria. Não sei, minha impressão. Passa a palavra. Obrigada por mais essas considerações, Luiz Paulo. A gente está arrumando para o final, mas eu tenho ainda uma fala da Daniela Porte, quando Luiz Paulo fazia sua apresentação. A ideia do coletivo versus ideia da competição, valor tão importante no universo infantil. O trabalho do coletivo e a percepção mesmo do coletivo, né? Quando essa percepção é construída aliás, quando um conteúdo, eu vou colocar entre aspas, tá? Ou quando uma disciplina é colocada de forma a conversar com outras, isso não seria uma possibilidade de também fazer um rearranjamento conceitual mesmo, ou de aprendizagem corpórea também, de que os saberes são construídos coletivamente, nós estamos construindo esses saberes coletivamente, a sociedade é um construto coletivo também. Né? Então, isso não ajudaria ou não contribuiria, e tem um ponto de interrogação grandão aqui, para a gente ressignificar também a construção de ser, né? Enquanto ser social, enquanto sujeito nesse lugar que, no lugar de competir, né, no sentido agora bem prejudicial do termo, no lugar de competir, a gente passe a se ajudar de novo, né, a ideia de alteridade. Desejar ouvir o outro, né? A minha disciplina ouve a outra tal disciplina, o meu professor tal dialoga com o outro professor tal. Que exemplo é esse para mim? Né? Então, querem tanto que eu ouça o meu coleguinha, que eu viva que eu compartilhe, que eu comunga com esse meu colega, essa minha colega, e lá no alto, aqui, né, os meus exemplos vivem em mini castelos, né? Como que seria isso? Aí realmente é uma pergunta, uma provocação. Val, começa aí. Eu preciso responder, porque quando você está falando, eu fico me localizando às vezes nas coisas e eu não sei responder, porque eu ainda estou no olho do furacão. Quando você falou essa coisa de ainda estar, de alguma maneira, encastelado, aí eu fico me olhando, mas eu endosso o que você está dizendo. Eu acho que ver digamos assim, no grupo docente, né? Essa maior integração, essa maior construção do coletivo, certamente muda essa percepção. E eu só acrescento aí, em relação ao que a Daniela disse, que não é um valor importante só no universo infantil, né? Mas é um valor importante, acho que até mais nos mais velhos, né? Porque, às vezes, a educação infantil ela é muito privilegiada para algumas condições pedagógicas, não é? Porque ainda está... os alunos estão ali numa fase em que parece que os professores podem fazer mais testes de situações de aprendizagem, de construções. Quando o Luiz fala que a educação infantil vive a pedagogia de projetos, não foi isso que você falou, Luiz? Ensino fundamental, os anos iniciais. Fundamental, né? Vive a pedagogia de projetos. Às vezes os mais velhos não têm como viver isso, porque se coloca um outro tipo de objetivo, de interesse nessa formação, por exemplo, do ensino médio, né? Então, trazer o coletivo para todos os segmentos, eu acho que é uma ideia também importante. Mas pressupõe, de fato, muito aprendizado do professor, não é? Muita disposição para verdadeiramente ouvir, né? Porque às vezes a gente quer se unir com os outros para a gente falar, né? A gente quer o coletivo para a gente poder dizer, não necessariamente para a gente ouvir, né? Então, acho que isso é um lado bacana. Mas são perguntas cujas respostas vão ser dadas ao longo das nossas caminhadas. Eu acho Luiz, que...
Então, eu acho que eu ia falar no Etsy. Essa é a pergunta de 1 milhão, né, de reais ou dólares. Mas eu acho que eu vejo possibilidades, né? Obviamente, eu tenho, por exemplo, lá no CAP, conversado com alguns colegas, né? Com alguns colegas que têm feito um trabalho, por exemplo, na pandemia. Eu lembro da professora Larissa, da professora Ana Carolina, né, de História e Geografia, que davam aula juntas, né? E aí eu acho que algumas famílias até reclamavam, mas a possibilidade que foi nos permitido fazer isso, e depois isso acaba se tornando um projeto do ano de escolaridade. Agora, acaba se tornando também assim, ações individuais, né, de pessoas, né, de como é que a gente troca um tema. Eu vejo a professora de Joana de Artes no 8º ano, com a professora de História, faz uma discussão interessante sobre a questão de raça e gênero. Eu vejo algumas coisas, até no seminário do PPP, eu estava conversando com o pessoal da física, né? Eles desenvolvem um projeto muito interessante, né? Aí pensando a física, a química, a biologia. E só que a gente não partilha dessas experiências, né? Porque acaba que o tempo está sempre atrasado, está sempre faltando tempo, né? E a gente não tem esses espaços de troca. E é por isso que eu falo, né? Brinco, acho que é isso, a gente tem que ter tinha um amigo meu que é de Cabo Verde, ele falava, mas a gente tem que roubar o tempo, né? O Arlindo. Ele falava, Luiz, a gente precisa roubar o tempo. Quando a gente rouba o tempo, a gente consegue fazer o que a gente quer. É um pouco pensar isso, né? Vamos roubar o tempo para a gente construir. Envolve dedicação, mas envolve também condições materiais, obviamente, né? Porque nós temos a dedicação exclusiva, apesar de todos os problemas, a gente tem condições que possibilitam isso. Eu já trabalhei em escolas, né? Eu tinha um contrato de manhã, trabalhava numa escola particular à tarde, eu almoçava no trem, né? Então, assim, aí não tem condição de pensar. Você chega em casa, só quer deitar, dormir. E a gente tem essa coisa do aprender, de escutar, de participar, que eu acho que é muito importante. E eu acho que pensar isso desde já na formação, né? Eu acho que pensar desde já, e aí, Silvia, talvez fazer uma provocação a você, ao pessoal do projeto, a Dani, pensar assim, como é que a gente constrói uma discussão disso no estágio, né? De romper essas barreiras disciplinares. Acho que, por exemplo, lá no CAP, a gente recebe estagiário de várias licenciaturas, como é que a gente constrói eventos que discutam isso de forma coletiva. E aí concordo com você, Val, assim, não é só na educação infantil, no ensino fundamental, eu acho que a gente precisa pensar isso de forma abrangente, né? Eu acho que é o nosso desafio. A pandemia, né, e o pós-pandemia colocou em xeque muitas questões. Eu acho que essa ideia de coletivo, a ideia da competição, é preciso borrar isso, né? Passa a palavra. Olha, eu estou em êxtase, estou feliz, muito feliz mesmo. Com essas falas, também fiz minhas anotações aqui, fui provocada também, muito, muito. E queria agradecer a presença, né? Primeiro, a compreensão de vocês com relação a o que aconteceu na semana passada, a gente precisou adiar, e a vocês disponibilizarem a agenda de vocês 2 vezes, né? Então, disponibilizaram de novo para hoje. Eu sei dos nossos compromissos todos, né? E esse encontro vai ficar gravado e certamente vai ser um material também de estudo para outras pessoas que queiram vir assistir futuramente, né? Nessa ideia do aqui agora, né? Do micro-ondas, da geração micro-ondas, a gente pensa, tem aqui agora, por exemplo, 6, né, pessoas na audiência, né? E a gente acaba sendo levado a pensar a questão do aqui agora mesmo, né? Assim, nossa, mas não levou multidões. Porque a gente está naquela área, naquele lugar tecnológico, né, professor Valdinar, que as pessoas sabem que esse é um tipo de texto que pode ser lido daqui a pouco, que não precisa ser ao vivo, né? E as condições, assim como as novas tecnologias permitem isso. Então, a gente quer deixar também nossas provocações para quem há de vir nos assistir depois. E, para encerrar, eu queria muito agradecer ao grupo da professora Cláudia, da professora, né, Jonê, vocês
como vocês sabem, o Café com Método está no primeiro ano de atividades, né? Ele é muito bebê ainda. Só que a gente pôde contar com a generosa parceria do grupo de pesquisa Formação em Diálogo, Narrativas de Professoras, Currículos e Culturas, liderado pelas professoras Cláudia Barreiros Sonco e Andréa da Paixão Fernandes. Foram elas que cederam esse canal do YouTube para a gente poder se alojar nesse primeiro momento. A gente não tem dinheiro para pagar aluguel ainda, né? Bom, além disso, a gente está contando com a Sabrina Duarte, que é bolsista de iniciação científica no projeto A Professora se Empolgou como um Torcedor de Futebol. Escrevivências sobre o racismo na formação docente. A Sabrina é orientada pela professora Jonê Carla Baião, que foi citada algumas vezes aqui hoje, né, e que coordena o projeto. Bom, a gente precisa agradecer por essa parceria e reconhecer o apoio e reconhecer também as pessoas que ficam nos bastidores, né? A Dani Porte, a Ilma, que são integrantes do Café com Método, o Wellington, que é da graduação UERJ, a própria Sabrina, que não é nem bolsista nossa e está aqui, né, cedendo o tempo dela, o Antônio Silva também, que é lá de Manaus, e ajuda muito com as elucubrações, assim, com as ideias, e também vão ajudando a gente a redirecionar esse nosso espaço. Isso só para citar algumas pessoas que eu sei que estão por aqui nesse momento, mas não deixo de reconhecer as outras que estão conosco também. No mais, meu muito obrigada. Viveram comigo uma semana de tensão, de estresse, ouviram meu estresse hoje, mas foram terapia para mim também. Muito obrigada a vocês dois, tá? Obrigado, Silvia. Obrigado, Luiz, pela conversa, interlocução. E foi um prazer, Silvia, porque a gente nunca tinha conversado assim, né? A gente nunca tinha se falado ao vivo, né? Digamos assim. Então, foi um grande prazer essa conversa. Boa noite. E obrigado a quem estava vendo também, né, pela contribuição. Eu também agradeço aí a presença, o encontro, a Valdinar, as aprendizagens, né? Agradeço os colegas também, a Dani está aqui, Ilma, ao pessoal da graduação, Sabrina, né? Todo mundo, acho que e pensar essas outras temporalidades. Eu tenho feito isso também, né? Escutado lives depois, né? Em outro tempo, sem correria. Isso tem sido fundamental. Então, que isso possa reverberar, né? Essas múltiplas temporalidades aí. Obrigada. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo, que vai ser semana que vem, dia 12. Um beijo. Tchau, tchau.